e pegando nos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Até aqui. Nós estamos retomando a série de mensagens que fala exatamente sobre a história de Israel, sobre o olhar profético, debaixo de uma perspectiva profética. E na última quarta-feira que nós tratamos exatamente sobre esta série, antes de entrarmos na série da Reforma Protestante, que foram em 2 quartas, eu tratei aqui e trouxe exatamente sobre o profeta, a vida do profeta Elias, da sua ousadia, de tudo aquilo que ele fazia, da sua forma de ser, da sua forma de se posicionar. Só que nós estamos diante de um texto aqui em que há uma transição. Diga comigo, transição. Não fala forte, transição. Transição é mudança, transição é novo tempo, novo ciclo, novo momento. Então vai transicionar, vai sair de um profeta e entrar em outro. E o que eu entendo com isso é que o Deus que se move na história, Ele não deixa que a sua voz se cale. Diga comigo, o Deus que se move na história não permite que a sua voz se cale. Diga comigo de novo, o Deus que se move na história não permite que a sua voz se cale. Então entenda que Elias vai sair de cena, mas já tem um profeta preparado para ser a voz de Deus, a boca de Deus na terra. Só que o cenário em que Elias sai não é um cenário simples. Lembra que eu falei de Jezabel foi aquela mulher de Acabe que confrontou, que foi para cima, que ameaçou o profeta, que quis matar o profeta, que tentou contra a vida do profeta. Talvez ela tenha sido até a causa de uma suposta depressão, ou um suposto sentimento que Elias teve, quando se esconde, quando sai, quando pede a Deus a morte, porque estava passando por uma situação difícil de ameaça. Mas ainda assim, o Deus que chamou o profeta, garante a vida do profeta. Então nós tratamos exatamente sobre isso. Só que o problema de Elias não se resumiu apenas a Jezabel. Diga comigo, Jezabel. Porque nem sempre o problema fica só em Jezabel. Jezabel é tão boa que ela consegue atrair outros problemas para a vida de um profeta, para não dizer o contrário, né? Então, quando pensa-se que acabaram os problemas, porque Jezabel sai de cena, nós vamos ver um rei se levantar. E esse rei é exatamente Acasias. Diga comigo, Acasias. Acasias e Elias vão ter um confronto marcante. Elias é um profeta de batalha, um profeta de guerra, irmãos. Elias é um profeta que está confrontando alguém o tempo todo. Eu não entendo como nessa geração existem profetas que não têm guerras, que não têm problemas. A propósito, existem profetas que estão profetizando apenas coisas boas sobre a vida de pessoas que escolhem para profetizar coisas boas. É uma geração altamente, sabe, que você faz muitas vezes por conveniência, sobre aquilo que é conveniência que você quer fazer. Mas Elias não é um profeta de conveniência. Elias é um profeta que veio na terra para confrontar contra o pecado, contra a corrupção, contra aquilo que é errado. É por isso que tem muita gente mudando de igreja. Sabe por quê? Porque quando a palavra começa a pegar na vida, começa a dizer assim, é indireta para mim, está falando da minha vida, não tem nada disso. É a palavra de Deus confrontando alguém. Só que tem gente que não suporta a palavra de Deus. Aí
começa a transicionar de ambientes para o outro, porque vai ficar num lugar onde a palavra é boazinha para massagear o egozinho, mas a vida está desordenada, a família está bagunçada, o marido está desviado, a mulher está atribulada, mas prefere deixar de ouvir uma palavra que transforma para ouvir balela que alimenta o seu ego. Olha para essa pessoa com carinho e diz assim: vai embora também. Outro dia eu virei para uma pessoa e disse o seguinte: ó, o mais difícil é a gente se levantar onde a gente caiu. Porque pecar numa cidade, quando o pecado for exposto, correr para outra para começar a vida é fácil. É muito fácil. Se destruir, criar monstros, se destruir dentro de uma comunidade e mudar de ambiente para recomeçar em outro lugar é fácil, até porque lá ninguém conhece. Quer conhecer um filho? Pergunte o pai quem ele é. Então nós estamos vivendo essa geração que corre quando é confrontada. Porque é mais fácil correr para tentar recomeçar em outro lugar de forma errada do que se levantar onde caiu. É por isso que nós estamos vivendo o maior êxodo. Peregrinos. Pessoas que não têm raiz em lugar nenhum, que ficam por conveniência. Eu sou de um tempo, irmãos, que se alguém pecasse, era excluído do rol de membro. Não era assim, Isaías? E no culto de doutrina e de ceia entrava na igreja, ficava na porta, tinha 2 porteiros na porta que não deixavam essa pessoa entrar. É errado, não é? É. Mas eu conheço muita gente que não entrou, mas esperou o momento certo, se consertou, entrou e está crente até hoje, no mesmo lugar, não mudou. Sabe por quê? Porque tem compromisso com o céu, porque foi Deus que chamou, e essa pessoa sabe para onde está indo. Mas numa geração que nós estamos vivendo hoje, onde qualquer coisa é motivo para eu sair, qualquer coisa é motivo para eu tentar recomeçar em outro lugar. Não, Deus está chamando alguém, está dizendo assim, ó, se conserta no lugar que você caiu, se levanta no lugar que você caiu, se estabelece no lugar que você caiu. Então Elias, esse profeta, confronto, diga comigo, confronto. Segundo o livro dos Reis, capítulo 1, vai trazer exatamente um resumo do que aconteceu desse confronto do profeta Elias com esse rei chamado Acasias. Acasias não é um rei qualquer, não é um homem qualquer. Acasias é exatamente filho de Acabe. E Acabe carrega a marca da idolatria. Acabe carrega a marca de alguém que não tem autoridade nenhuma. E eu aproveito isso aqui para abrir um parêntese para você. Não é culto de casais, mas hoje eu estou inspirado. Quando o sacerdote se cala dentro de casa, quando o sacerdote se cala dentro de casa, quando o sacerdote se cala dentro de casa, você sabe quem é que fala? A serpente. Porque a serpente conversou com a Eva dentro do jardim, porque achou brecha para conversar. E aí tem muito varão calado, e a serpente conversando.
Acabe é esse figurão que Jezabel não para de falar. Aí levanta uma geração de feministas gospel e vai dizer que isso é machismo. Não confunda a autoridade de um sacerdote com machismo. Estou falando de sacerdotes que precisam se posicionar, que carregam a presença de Deus dentro dos seus lares. Eu estou falando sobre mulheres que precisam se posicionar, que carregam a presença de Deus dentro dos seus lares. Acasias é esse, filho de Acabe. Reinou Israel, e a marca que ele carrega é essa: fazia o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os passos de seu pai, de seus pais, seguindo a idolatria de Jeroboão. Lembra de Jeroboão? A marca do fracasso, a marca de alguém que não quer viver segundo os preceitos de Deus. Jeroboão, seguindo a idolatria de Jeroboão. O texto vai dizer que Acasias cai da sacada do seu palácio em Samaria e ficou gravemente ferido. Versículo 2 do capítulo 1, coloca aí por favor. Moreno, pega o microfone e me ajuda aí rapidinho. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto. Caiu. Vai. Que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Se liga. Ele cai, adoece por conta da sua queda, e manda mensageiros a perguntar a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se ele ficaria sarado da sua doença. E aí o que acontece? Elias é o profeta. Diga comigo, Elias é o profeta. Elias é o profeta. Fala de novo, Elias é o profeta. Elias é o profeta. Profeta de Deus, quando vê alguma coisa desordenada em algum ambiente, ele se levanta e se pronuncia. O texto vai dizer no versículo 3 que o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há um Deus de Israel para ires consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? O profeta se levanta e vai interceptar os mensageiros de Acasias, que estão indo pedir conselho ou perguntar a um Deus que não é Deus, que é o Deus Baal, se ele ficaria curado. E aí me permita abrir um parênteses. Isso aqui serve para gente que vive se aconselhando com gente que não tem conselho para dar para gente, que vive procurando gente que não tem uma palavra de edificação para dar para gente. Ei, se prepara, porque Deus vai levantar um profeta e vai te interceptar no meio do caminho. É gente que está passando por um problema, está passando por uma situação dentro de casa. É a mulher que vai se consultar com a amiguinha que não tem conselho para dar de Deus. É o marido que vai se consultar com os amigos que está chamando ele para a mesa da cachaça. O profeta vai se levantar e vai te interceptar no meio do caminho. É alguém que está procurando a profetizazinha, que não profetiza em nome de Deus, mas profetiza de si, só para agradar alguém e massagear o ego de alguém. Mas existe uma geração de Elias na terra.
pregando, que vai se levantar e vai dizer: se conserta e se converta. O que você precisa é procurar o Deus de Israel. É porque no tempo de terapiazinha é mais fácil eu procurar um psicólogo do que eu procurar o joelho no chão. Pastor, você está dizendo que não existe problema, que tem que procurar a psicologia. O problema está aí, que tem muita gente confundindo o problema que o psicólogo trata, e está deixando de procurar o Deus que é capaz de resolver o teu problema. Psiquiatra é para quem está precisando de remedinho, quem está precisando de um tratamento. Mas tem gente que não precisa de remédio, precisa de joelho no chão, jejum e oração. Estamos confundindo muitas coisas. Parece que tem uma receitinha pronta, né, na internet. Porque antigamente eu ouvia minha avó dizer assim: vigia, viu? Vai orar. Mas está cheio de especialista agora, né? No Facebook, no Instagram, no IA, ensinando todo mundo agora. A gente está deixando de consultar, irmãos, o Deus de Israel, para consultar contadores de história. E tem muita gente se dando mal por conta disso, quebrando a cara literalmente por conta disso. Eu ainda prefiro o joelho. Eu ainda prefiro a oração do que o horóscopo. Eu ainda prefiro a presença de Deus do que ficar procurando um comentáriozinho de signo. É por isso que tem muita coisa dando errada. É por isso que tem muita vida desordenada. Por conta disso. Porque o melhor conselho está aqui, ó. É o melhor conselho. O melhor gabinete ainda é o joelho. Só que tem uma geração que não ora, que não lê Bíblia e quer consertar a casa. Uma geração que não consagra, que não busca Deus, que não congrega. Tem um monte de domingueiro gospel aí, está com a vida toda esbagaçada. O celebrar ainda existe, ainda está aqui, ó, santificai-vos. Não acabou não. E nós precisamos acordar para essa realidade. Porque muitas vezes a gente só vem num culto como esse depois que esbagaçou tudo lá, pocou tudo, aí agora eu vou. Porque enquanto estava tudo bem, eu fui para outros lugares, menos buscar a face de Deus. É uma geração que tem tempo para tudo, menos para buscar a face de Deus. É a geração que abre de manhã cedo o café com Deus Pai, lê 5 linhas e acha que aquilo ali alimentou. Como pastor, eu quero lhe dar uma notícia. As pessoas que mais estão em crise são as pessoas que estão mais distantes do altar. Porque quem anda em crise perto do altar bota a crise no lugar dela rapidinho. Agora quem está distante
é quem mais está entrando em crise. Crise existencial, crise espiritual, crise emocional, crise sentimental, crise financeira. Porque tem um bocado de gente que não é fiel de jeito nenhum. E não entendeu ainda que o problema que está vivendo financeiro é por falta de fidelidade. Santificai-vos. Porque levantar a mão, não celebrar e pular, cantar, sabe, glorificar, saltitar, falar em língua estranha é fácil. O problema da santificação é esse, que a santificação não são em 2 dias, dia 18 e 19 de um evento. A santificação é todo dia. Não acabou domingo, continua segunda. O que você ouviu domingo tem que gerar uma coisa nova em você segunda. O que você ouviu sábado tem que gerar uma conversão na terça. O que você ouviu no domingo tem que gerar em você um ambiente novo na quarta. Santificai-vos. Eu vi o pastor dizendo aqui que santificação é um processo contínuo. Nós só seremos santos quando nós estivermos no céu. Então o processo não para, é dia após dia, é todo dia. Santifica na fidelidade, santifica na fidelidade, santifica dentro de casa, santifica no ministério, santifica. Então o profeta, amando do anjo do Senhor, os historiadores vão dizer que poderia ser o próprio Jesus. Teofania, se manifestou para falar com ele. Foi lá e interceptou. Porventura não há um Deus em Israel para ir desconsultar a Baal-zebub, Deus de Ecrón? Por isso, lê, Moreno, e por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. É tipo assim, ó. Olha para mim. Você não quer a ajuda certa, não? Então pronto. Vai morrer. Não quer procurar o altar, não? Vai morrer. Porque muitas vezes a gente não vai procurar a pessoa certa, procurar o lugar certo, porque a gente bota tanta desculpa, tanta justificativa, e muitas vezes nós não vamos no lugar certo. Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque o lugar certo vai expor a minha deficiência. O lugar certo vai ter que expor o que está oculto. O lugar certo vai ter que trazer a verdade daquilo que eu estou mentindo. O lugar certo. O lugar certo. Eu tenho um problema, viu, irmão? Eu tenho um problema, vou falar para você aqui. É um problema, a pastora pega no meu pé. Eu tenho um problema de me medicar. Deu uma dor, remédio. Deu outra dor, remédio. Estou fazendo a coisa certa? Hã? Tô não. Não tô, eu sei que não tô. Isso vai dar problema para mim. Assim somos nós. Quando nós deixamos de procurar o lugar certo. Sabe por quê? Porque o lugar certo vai nos expor, vai nos virar pelo avesso, vai tirar de nós a roupa e nos deixar nu, vai mostrar as nossas imperfeições. E é muito mais fácil a gente ficar se maquiando o tempo todo, procurando subterfúgio ali, coisinha aqui, para tentar sanar dores, problemas que nós estamos vivendo, mas que não sana coisa nenhuma. Fica um dia bem, passa 3 dias mal, fica 2 dias bem, passa uma semana mal. Mas Deus me trouxe aqui como levou Elias para esses mensageiros. Está na hora de você se voltar para o altar, parar de buscar recurso que não vai te ajudar e ouvir a voz de Deus na tua vida.
Então Elias profetiza e diz assim: você vai morrer. Aí os mensageiros, leia aí, Moreno, versículo 5. E os mensageiros voltaram para o rei e lhes disse: que há que voltastes? Vai. E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou e dize-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrón? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. A cama que você subiu, você não desce mais dela. Só porque procurou de gente errada. Um conselho errado, uma resposta errada, tem o poder de trazer morte sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos. Direcionamento errado. Olha para essa pessoa com carinho e diz: quem é que você tem procurado? Já viu aquele tipo de conselho que assim: vai curtir sua vida, menina, larga ele lá, ele não vale nada, vai curtir sua vida, fulano, larga essa encrenqueira para lá, porque é mais fácil para quem está de fora dar o direcionamento qualquer, porque para ela não é errado. Agora, para quem está recebendo esse tipo de direcionamento, se vacilar, morre. É por isso que o salmista diz: bem-aventurado o varão que não. Que não. Ele começa assim, ó, que não. Porque tem muita gente procurando gente para ouvir sim. Só para validar aquilo que ela está pensando, está fazendo, está querendo. Quer conhecer um amigo de verdade? Diga um não para ele, mas dá um não bem grande na cara. Diga um não bem grande assim: não, isso está errado. É muito mais fácil para a gente procurar amigos que nos aceite, nos ame do jeito que a gente é, cheio de defeitinho, de falhinha, de coisinha, de picuinha, de nininim, de mimimi, de processozinho, do que a gente encontrar alguém que vai dizer assim para você: está errado, cara. Não sei se eu falo. Tem muita esposa massageando o ego do marido dentro de casa, o marido todo errado, e ela está passando a mão na cabecinha, está dizendo: vai, que eu já vi muito fim disso aí, no que dá. Tem muito. Eu falei do marido, não foi que fez?
da mulher que massageia o marido, tem muito marido massageando a mulher. Está vendo que o marido está fraquinho, está quase desviado dentro da igreja, está achando bonitinho. Não, deixa ele está no momento dele. Aí quando poca lá na frente, me ajuda em oração. Ah, você não viu não? Irmão, crente precisa de alguém do lado, dizendo que anda por cá, sai daí. O estado de vigilância é total. Porque assim, ó, no estalo de dedo, a gente perde. Se a gente não tiver ligado, vigilante, ó, no estalo, a gente perde. Eu gosto de tratar de assuntos, eu gosto de trazer coisas reais. Eu não fico lendo gibi para trazer experiência pastoral. Eu fui procurado por uma pessoa essa semana. Ela me disse: "Ô pastor, eu me envolvi com tanta coisa, trabalho, não sei o que, faz aqui, tal. E eu me afastei tanto. Eu quero voltar." Volte. Que bom que algumas pessoas ainda têm essa percepção que precisam voltar para o lugar de onde nunca deveriam ter saído, voltar a estar na posição que sempre tiveram. Porque tem muita gente vivendo de passado, de museu. Não, quando eu fazia isso, era aquilo, era assim. E por que não faz agora? O bispo colocou um texto essa semana, agora eu acho que foi ontem, foi hoje, muito didático, de ensino, que falava sobre crentes que não quer um pastor, mas quer uma babá. Até quando? Quando tu vai ficar dando trabalho, quando você já deveria estar ajudando alguém? Até quando você vai precisar ser carregado, quando você deveria estar ajudando a carregar alguém? Estamos precisando ter maturidade. Diga comigo, maturidade. Maturidade. Maturidade não fala de alguém que vive com a boca, com a língua felina, solta, criticando tudo, não. Maturidade fala de alguém que se cala, se posiciona e faz de fato como deveria fazer. Maturidade é isso. Maturidade não fala de alguém que fica procurando motivos. Não para justificar suas insatisfações, porque a insatisfação na verdade é a consequência de quem não quer compromisso. Todo mundo que não quer compromisso é insatisfeito com alguma coisa. Diga comigo, Elias. Se eu vacilar, diga: se eu vacilar,
Ele vai me interceptar. Não, vai lá, pergunta lá, Baal, não sei das quantas lá, o que vai acontecer comigo? O profeta se levanta assim: não tem Deus aqui não, é? Elias vai repetir essa mensagem de juízo para Acasias. Interessante dizer que no versículo 7 ele pergunta ao seu mensageiro: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? Eles disseram: era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Aí ele mesmo disse: então disse ele, é Elias o tisbita. Você sabe quem que Elias representa aqui nesse texto? Pergunta para mim quem. Lê o texto, vai. Vê se você associa alguém. Era um homem vestido de quê? De quê? De pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias. Parece com quem? Fala aí, Midian. João Batista. João Batista é aquele que profetizava, o que pregava no deserto. E chamava o povo de quê? O problema dessa geração que está faltando é o João Batista. Elias. Eu tenho uma Elias dentro de casa, irmão, que se eu sair da linha, ela fala na hora. Que bom que eu tenho um Elias dentro de casa. Naqueles dias que eu estou meio agitado, às vezes eu estou meio brabo lá. Não é assim que se fala. Sabe por que é alguém que está ali, ó, trazendo você para o que você tem que ser, não para o que você quer ser, dentro do momento que você está vivendo. Está entendendo? Com a palavra, com amor. Sabe o que está faltando nessa geração? A mulher que se levante dentro de casa e diz: você não está orando não, viu? Estou vendo os seus passos, você não ora, você não lê Bíblia, você não era assim, você era mais envolvido. O que está acontecendo? Está faltando um homem dentro de casa que se levante e diz assim: mulher, você não era assim não. Está nesse ambiente agora de conversa aleatória, deixando de fazer as coisas como você fazia para Deus. Está faltando. Aí a gente vai normalizando esse tipo de comportamento, e a coisa vai, ó, aumentando gradativamente. Aumentando. Se não tiver alguém para ficar puxando essa corda, vai dar problema. É os pais que estão dentro de casa e estão vendo os filhos se perdendo. Porque, ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Todo pai sabe quando o filhinho está começando a se perder. Não adianta. Mas eu fico normalizando. Não, tá bonitinho. Não, tá tudo legal. Não tá, não tá. Isso vai dar problema. Vai dar problema. Se todo mundo primeiro cuidasse do seu lado, da sua casa primeiro, para depois cuidar da vida dos outros. Ah, irmão.
A gente era uma igreja forte, viva, cheia da presença de Deus, sabe? Regozijada no Senhor, cheia de poder. Mas eu deixo de olhar para os de dentro, sabe? Que eu deveria estar olhando e direcionando e dizendo: é por aqui não. Mas eu começo a olhar para os de fora e começo a apontar os erros de fora, sem ver os erros que está dentro. Está na hora de alguém se levantar dentro e dizer assim, ó: se converte, seja crente, ame a palavra, busque a Deus, vai orar, vai consagrar, para que a tua vida vá bem. Elias vem para confrontar duas coisas. Pergunta para mim quais. Estou finalizando já. A primeira coisa, apostasia. Você sabe o que é apostasia? Apostasia é exatamente o afastamento de Deus. Apostasia, afastamento de Deus. Eu deixo de buscar a Deus, eu deixo de adorar a Deus, eu deixo de viver para Deus, e vou viver para tudo, menos para Ele. A gente não precisa ir longe para colocar coisas na frente de Deus. Às vezes um carro entra na frente de Deus, uma casa, uma piscina, um lazer. Pastor, não posso ter lazer? Não pode, irmão. O problema é que tem no lazer demais, menos a presença. Apostasia, distante. Amantes do trabalho. Tempo nenhum para nada, para Deus. Eu queria tanto ver pessoas que trabalham tanto mais prósperas. Queria tanto ver pessoas que trabalham, que dobram o turno, que sobe, que desce, mais prósperas. Outro dia, uma pessoa me procurou e disse assim: pastor, eu recebi uma proposta de trabalho que vai quase triplicar meu salário. Eu estou sem dormir, eu estou assim, mas só tem um problema. Vai me tirar desse ambiente que eu amo estar. Perguntei para essa pessoa assim: você quer ficar rico? Você quer ter prosperidade? Ou você quer viver o que você ama? E ela disse: eu não vou. Eu creio na promessa de Deus na minha vida. Eu disse: não, mas se você quiser ir, vá ganhar seu dinheiro. Outro dia uma pessoa me procurou e disse assim: pastor, eu recebi uma proposta que vai aumentar meu salário quase 5 vezes. Eu falei: que maravilha, e aí? Só tem um problema. Eu vou passar uns 15 a 20 dias viajando, volto, fico 5 dias aqui, depois viajo de novo. E aí? Eu não sei viver longe da minha família e longe da minha casa, da casa do Pai. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Ela não foi, não. Continuou recebendo o salário que ela recebia na empresa que ela estava. Uns 3 meses depois, a empresa que ela trabalhava chamou ela, dobrou o salário dela.
Mas uns 3 meses depois, outra empresa chamou essa pessoa para trabalhar. Ela ficou com 2 empregos. Você sabe o que é que falta na gente? Confiança. Confiança naquele que chamou. Confiança. Eu gosto de olhar para a Cíntia, que Cíntia, todo concurso público que ela faz, ela passa. Fala, me dê essa unção, Cíntia. Me transfere para mim essa unção. Mas Cíntia sempre esteve no altar, ensinando, cantando, pregando, ministrando, discipulando, evangelizando, trabalhando. Deus não deixa, irmãos, nenhum justo desamparado. Você sabe o que está faltando em nós? Confiança. Confiança. Você sabe qual é o sinônimo de prosperidade? É paz. 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 Tem muita gente ganhando muito dinheiro, trabalhando muito, vivendo, mas não tem paz. Sabe por quê? Porque está faltando alguma coisa. A presença. Vou dizer de novo, presença. Então cuidado com quem você fala, a quem você procura para pedir conselhos sobre algo que precisa ser direcionado na tua história, na sua vida. Não permita que a influência de Jezabel lhe tire da presença. Não permita que a omissão de Acabe lhe tire da presença. Não permita que os pecados de Jeroboão lhe tire da presença. Não permita que nada, os mensageiros, os amiguinhos, as amiguinhas lhe tire da presença. Morra no propósito, mas não viva fora dele. Morra para viver o propósito, mas não viva fora dele. Porque aquele que te chamou é fiel. E deixa eu declarar sobre a tua vida. Deus quer ressuscitar você desse ambiente morto que você está vivendo. Deus quer te tomar pela tua mão direita e fazer você voltar a viver como você viveu um dia na presença dele. Erga a cabeça e se levanta, porque os céus precisam e os céus quer você por perto. Fica de pé em nome de Jesus.